Olá pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula e dessa vez a gente vai continuar, ok? Paramos aqui onde estamos a fazer a criação dos itens da venda, já concluímos a parte das entidades, nesse caso as entidades do negócio. Temos aqui todas as classes que a gente precisa do nosso domínio do negócio, ok? Então praticamente já temos tudo que a gente precisa. Nesse caso essas classes vão refletir as nossas tabelas no banco de dados. Mas agora a gente precisa estabelecer uma conexão com o banco de dados. E para estabelecer a conexão com o banco de dados, vamos criar uma classe, okay, que permite fazer com que com que seja possível estabelecer a conexão com o banco de dados. Para isso vamos tentar criar de novo um pacote. Eu vou vir aqui, vou criar em direita do rato, vou criar um pacote e esse pacote eu vou por dentro do DAO, ok? Vou por dentro do modelo, ok? E vou chamar de conexão, por exemplo. Vai ficar assim. E aqui em conexão eu vou criar uma interface, ok? E vou chamar de conexão. Por quê? Porque pode se dar o caso que eu não tenha a conexão só com MySQL. Às vezes eu posso ter um outro tipo de banco de dados, ou posso ter PostgreSQL, Oracle, ou um banco de dados NoSQL, ok? E se eu definir uma classe, vou fazer com que a minha aplicação seja extremamente dependente daquele banco de dados. Às vezes pode se dar o caso que eu tenha diferentes tipos de banco de dados. Tenho um banco de dados para teste, banco de dados para produção, e eu não quero que tudo fique num único sítio. Então eu uso interfaces para poder facilitar isso. Isso chama-se inversão de controle. Eu tenho uma videoaula que eu falo sobre o que é inversão de controle e qual é a importância de inversão de controle. Eu vou deixar o link aí embaixo e quem quiser saber mais sobre inversão de controle, eu dou uma pequena explicação naquela videoaula, ok pessoal? Então vou criar aqui e aqui eu vou definir um método, vou chamar por exemplo conectar, ok? Vamos supor, vou chamar conectar, ou posso chamar connection, que é do tipo SQL, tenho que importar aqui, e vou dizer que esse é o método obter, por exemplo, conexão. É um método que serve para obter conexão, e esse método pode retornar um erro. Como pode retornar um erro, eu ponho aqui uma exceção, ok, do SQL exception, ok, a dizer que pode retornar um erro nessa conexão, ok? Porque as conexões normalmente têm essa tendência. Então, essa é uma interface, é uma assinatura, e toda e qualquer classe que eu criar, ela vai receber essa assinatura. Então, uma interface é uma ideia abstrata, não propriamente uma classe concreta, uma ideia abstrata que permite com que você consiga definir o que pode acontecer nessa classe. Então, por exemplo, se eu vir aqui, eu posso criar uma classe conexão e vou chamar, por exemplo, conexão MySQL, ok? E posso criar e dizer que essa minha conexão vai herdar ou implementar, ok? O conexão nesse caso, que é quando ela herdar vai pedir para poder implementar os métodos. Então tenho aqui a minha conexão MySQL. Às vezes pode se dar o caso que eu tenho uma outra conexão, por exemplo, vou supor que eu tenho uma outra conexão com PostgreSQL, ok? Eu tenho um banco de dados instalado no PostgreSQL. E vou fazer MySQL e vou pôr aqui um PostgreSQL, ok? Então, se eu fazer isso, é aqui eu vou dizer que é a minha conexão com o PostgreSQL. Quando eu tiver a usar a minha aplicação, eu posso definir qual dos bancos de dados quero usar de forma muito mais simplificada, sem ter que fazer muitas modificações no código. Por quê? Porque eu estou a usar o conceito de inversão de controle. Eu vou explicar um pouquinho depois, ok pessoal? Então, eu tenho dois tipos de conexão, tenho o MySQL e tenho o PostgreSQL, e ambos vão implementar a conexão, ok? Eu vou definir aqui conexão para o PostgreSQL, e depois posso definir aqui conexão para o MySQL. É claro que só vou fazer para o MySQL, para o PostgreSQL simplesmente só um exemplo para vocês terem uma mínima ideia de como é que podem fazer as vossas conexões para não ficarem extremamente grudadas, ok pessoal? Então, quando eu estive a fazer a interligação com o MySQL, ele me solicitou a password. E o MySQL também tem a parte do usuário e tem a senha. Então vou vir aqui, vou criar um private final, ok? Para dizer que são constantes nesse caso, string, ok? E vou dizer
usuário. Esse é o usuário do banco de dados, não é o usuário que a gente criou. Esse usuário aqui vai se chamar root, ok, com letras minúsculas. E eu vou ter aqui também um private, ok, final, string, ok, e vou chamar de senha. Essa é a senha do banco de dados também. A minha senha no banco de dados é password, ok, pessoal? Então, e aqui eu vou ter o caminho, ok, pessoal? Vou ter um final, string, URL. Eu normalmente antes memorizava a URL por completo, vinha aqui, conseguia escrever, mas hoje em dia já não tenho mais, acho que toda ela na cabeça, então vou fazer um copy-paste e vou colar a URL, ok, pessoal? Então, antes eu tinha a URL na cabeça, mas atualmente já não tenho mais isso. Então vou copiar e vou colar. Vou vir aqui, vou dar uma explicação do que é. Vou colar aqui, ok, pessoal? Então tenho aqui a URL, onde aparece Java Database Connectivity, quer dizer, estou a fazer conexão com o banco de dados usando o MySQL, que é o banco de dados que a gente está usando nesse caso. E aqui aparece o localhost, que é mais ou menos o endereço padrão para você conectar na porta. Tenho aqui o nome do banco de dados, nesse caso não é 2001, não é 2021, mas é 1, ok? Nossa base de dados é gestão de vendas 1. E aqui aparece questões de time zone, ok? Eu estou em Angola, ok? África, Luanda, ok, pessoal? Então, essa é a forma que a gente vai usar para poder fazer a conexão. Agora, para conectar, basta eu vir para aqui e vou dizer, por exemplo, posso criar aqui um outro dado, vou fazer private, conectar, ok? Vou chamar connection e vou dizer conectar, ok? E aqui vou dizer se a conexão ou conectar for igual a null, ok? Nesse caso, se ele for igual a null, o que ele vai fazer? Ele vai receber o driver, ok? Driver manager ponto get conexão. Ok, pessoal? Driver, conforme eu já explico várias vezes, nada mais é que uma interface que permite ligar dois pontos, ok? Então, nós temos aqui duas tecnologias diferentes. Temos o Java e temos o MySQL. Então, é necessário que tenha um recurso, ok? Ou uma aplicação, ou um driver, ou uma interface que permite com que as duas partes se comunicam, ok? Nesse caso, o Java e o MySQL. Aqui eu tenho que indicar, o primeiro parâmetro é usuário, o segundo é a senha, ok? Isso eu posso ver aqui, posso apagar, por exemplo, e tentar ver. Ele tem aqui, primeiro até user, estava errado. Primeiro é user, depois é senha, ou primeiro é URL, depois é senha, depois é user, ok, pessoal? Então vou vir aqui, primeiro é user, segundo é... Não, primeiro é URL, segundo é o usuário, terceiro é a senha. Assim é que está correto, ok, pessoal? Então, essa é a forma de você estabelecer. E depois vou fazer um retorno. Qual é o retorno? Vai me retornar a conexão, ok, pessoal? Então, esse é o jeito que a gente pode usar para fazer a nossa conexão. É bem simples, bem simples, bem simples, ok, pessoal? Só assim já é o suficiente para a gente estabelecer a conexão. Mas falta alguma coisa aí, uma coisinha muito simples, ok? Falta o recurso para poder estabelecer a conexão do Java e o MySQL. Normalmente o banco de dados acaba trazendo isso, mas eu vou explicar como fazer isso de uma outra forma, ok, pessoal? Então, até aqui a gente já está ok? Poderíamos muito bem copiar, meter as mesmas instruções do PostgreSQL, por exemplo, o banco de dados PostgreSQL, endereço e salvar, ok, pessoal? Então, isso aqui acaba sendo uma forma muito fácil de você ter dois tipos de conexão. Depois a gente vai mostrar como fazer com que uma delas funcione, a outra para, ok? De uma forma mais simplificada, ok, pessoal? Então, vamos ficar por aqui e vamos continuar na próxima aula.